Olá, meus queridos, estamos aqui em mais um vídeo de resolução de questões da OAB. Para quem não me conhece, eu sou Rayane, sou advogada, palestrante, professora e pós-graduanda em processo penal. E eu vim trazer aí para vocês um pouquinho do meu amor e todo o meu conhecimento nessa matéria para vocês, para a gente garantir aí pelo menos 6 questões nesse exame de ordem. E tenho certeza que vocês estão em ótimas mãos nas outras matérias, então não deixem de assistir os demais vídeos. Aproveita e já curte, compartilha com os amigos, comenta aí o que vocês estão achando e aproveita e já faça um bumerangue faça um registro. Deixo aqui na minha rede social para vocês, para caso de qualquer dúvida. Se vocês quiserem esse material que está excelente, fiz com todo carinho, super completo, eu disponibilizo para vocês, só me chamar lá. E quando você me marca, eu também conheço um pouquinho de você, né? Vou lá no seu perfil, acompanho os seus estudos também, então eu te aguardo lá. E vamos para o que interessa, para a nossa matéria de hoje, processo penal. A matéria de processo penal começa na questão 64 do exame de ordem, e eu vou ler para vocês. Lorena, em 1/1 de 2019, foi violentamente agredida por seu ex-companheiro, Manuel, em razão de ciúmes do novo relacionamento, o que teria deixado marcas em sua barriga. Policiais militares compareceram ao local dos fatos após gritos da vítima e encaminharam os envolvidos à delegacia, destacando os agentes da lei que não presenciaram a briga e nem verificaram se Lorena estava ou não lesionada. Por sua vez, Lorena, que não precisou de atendimento médico, disse não ter interesse em ver o autor do fato processado, já que seria pai de suas filhas, não esclarecendo o ocorrido. Manuel, arrependido, porém confessou a agressão na delegacia, dizendo que deferiu um soco no estômago de Lorena que lhe deixou marcas. A vítima foi para sua residência sem realizar exame técnico, mas, com base na confissão de Manuel, foi o autor do fato denunciado pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a instrução, foi juntada apenas a folha de antecedentes criminais de Manuel, sem outras anotações, não comparecendo a vítima à audiência de instrução e julgamento. Os policiais confirmaram apenas que escutaram o grito de Lorena, não tendo presenciado os fatos. Manuel, em seu interrogatório, reitera a confissão realizada em sede policial. No momento das alegações finais, o novo advogado de Manuel, constituído após a audiência, poderá pleitear. Vamos ver aí o que aconteceu. Lorena foi agredida, todavia ela não fez o corpo de delito. O que nós temos é a confissão de Manuel. Vamos para as alternativas. O advogado poderá pleitear a absolvição sumária de seu cliente, tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima e a lesão causada seria de natureza leve. A nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima e a lesão identificada foi de natureza leve. A absolvição de seu cliente diante da ausência de laudo indicando a existência de lesão, não podendo a confissão do acusado suprir tal omissão. A suspensão condicional da pena, já que não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas a representação da vítima era dispensável, assim como o corpo de delito. Então, o que a questão quer saber de você é se precisava de representação? Precisava de corpo de delito? Vamos ver, né? Então, a alternativa A, ela já começa um pouco suspeita, a absolvição sumária. Pessoal, nós estamos em sede de audiência de instrução e julgamento. A absolvição sumária lá na resposta da acusação. Então, essa alternativa, de cara, assim, já não está certa. Por esse sumária aí. Joia? Mas continuando, né? Tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima. E aí que está a chave, súmula 542 do STJ, para você levar no seu coraçãozinho para o dia da prova, que ela traz essa atualização, que é
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, independente da natureza da lesão. Então, aqui está a chave, né, dessa questão, que a natureza da ação penal será incondicionada, porque estamos falando de violência doméstica contra a mulher. Posso voltar ao slide lá para vocês? Aqui, ó. Foi o autor do fato denunciado pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a ação penal é pública incondicionada. Muito importante levar esse ponto para a prova. A já está errada. Daí, a B. A nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que não houve a indispensável representação por parte da vítima e a lesão foi identificada foi de natureza leve, como a gente já viu aqui que a súmula 542 do STJ, errada também. C. A absolvição de seu cliente diante da ausência de laudo indicando a existência de lesão, não podendo a confissão do acusado suprir tal omissão. A alternativa C, ela nem fala da representação, mas ela traz um ponto que a OAB adora cobrar, que é prova. E aí nós temos o artigo 158 do Código de Processo Penal, que ele traz exatamente a alternativa C. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Perfeito! Outro artigo para levar no coração para a prova. 158. A OAB adora prova. Então, não pode esquecer isso aqui. A confissão do acusado não supre o exame de corpo de delito quando ali o crime deixa vestígios. Então, a alternativa C está perfeita. Se a gente for para D, ela fala novamente, né, a suspensão condicional da pena, já que não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito no crime, mas a representação da vítima era dispensável, aí ok, era dispensável. Assim como o corpo de delito, exame de corpo de delito indispensável, artigo 158 do Código de Processo Penal, e a alternativa correta aqui, C. Joia, pessoal, prova é um conteúdo que a OAB adora. Eu vou dar uma dica aqui para você de revisão, prova. Vamos lá para 65. Matheus está sendo investigado por suposta prática de uso de documento público falso. Após a representação da autoridade policial, o juiz deferiu que houvesse realizada busca e apreensão na residência do investigado. Realizada diversas diligências e concluído o procedimento investigatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, ocasião em que Lúcia, promotora de justiça, junto à 5ª Vara Criminal daquela mesma comarca, ofereceu denúncia imputando Matheus a prática do crime do artigo 304, uso de documento falso, do Código Penal. O magistrado recebeu a denúncia oferecida e a defesa técnica de Matheus foi intimada. Após a citação para a adoção das medidas cabíveis, ocorre que o advogado de Matheus veio a tomar conhecimento que o denunciado devia R$2.000 a Lúcia, a promotora de justiça, pois, em momento anterior, não havia prestado um serviço contratado e pago pela promotora de justiça, considerando as informações narradas e, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, o advogado de Matheus poderá. Então, o que a gente tem aqui? Um réu que é devedor da promotora de justiça. Vamos ver as alternativas da OAB. Apresentar resposta à acusação, mas não exceção, tendo em vista que as causas de suspeição e impedimento do magistrado não são aplicáveis aos membros do Ministério Público, opor exceção de ilegitimidade da parte diante da constatação de causa de impedimento do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia, opor exceção de suspeição diante da causa de impedimento do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia, opor exceção de suspeição diante da constatação de suspeição do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia. O que a OAB quer de você aqui? Primeiro, que você saiba o que é impedimento e o que é suspeição, que o Código traz ali na figura do magistrado, que é a regra, né? Vamos dizer que é o que mais aparece aqui, que pode ser que você já tenha visto.
Mas a OAB quer mais de você. Não basta você saber se é impedimento ou suspeição. A OAB quer saber de você se as causas de impedimento e suspeição se aplicam ao membro do Ministério Público. E aí que está a chave da questão. Vamos ver? Primeiro vamos fazer aqui uma revisão rápida de impedimento e suspeição. As causas de impedimento, ela correspondem a um vínculo objetivo do juiz com o processo. Está lá no artigo 252, vamos ver. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ele houver próprio desempenhado qualquer função ou servindo como testemunha, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, for parte direta interessada no feito. Então, as causas de impedimento ali, elas trazem um vínculo objetivo do juiz com o processo. E é muito importante lembrar isso. A OAB gosta também disso aqui, viu, gente? Adora impedimento e suspeição. A suspeição, ela já traz mais um ânimo subjetivo do juiz com as partes. Dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre o cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Quando a gente olha para o 254, a gente vê aqui, ó, se for credor ou devedor, que é o caso da Lúcia e do Matheus lá da questão. O Matheus deve R$2.000 para a Lúcia, que é promotora de justiça. Então, a gente já bate o olho aqui e vê que está se tratando de uma causa de suspeição. O ânimo subjetivo daquela promotora com a parte, com o Matheus. Todavia, o artigo se trata do juiz. Lúcia é promotora de justiça. Aonde está a chave dessa questão? No 258. E é esse aqui que você vai levar no seu coração dessa resolução de questão. O 258 traz: os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. O que o Código de Processo Penal está falando para você? Sabe as causas lá que a gente acabou de ver? Se aplica ao Ministério Público. Então, Lúcia está sofrendo uma causa de suspeição em relação a Matheus. Mas e aí, Rayane? Isso precisa estar na resposta à acusação? Vai ser na resposta à acusação o momento correto desse advogado indicar isso? O 396A traz para você, ó. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos, justificação, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhos, qualificando-se e requerendo a sua intimação, quando necessário. A exceção será processada em apartado. Então, a exceção de suspeição, atos apartados. E aí nós vamos ver agora as alternativas que nós tínhamos. Um minuto, deixa eu voltar aqui, pessoal. A. Apresentar resposta à acusação, mas não exceção, tendo em vista que as causas de suspeição e impedimento do magistrado não são aplicáveis aos membros do Ministério Público. Acabamos de ver o 258. A. Errada. Opor exceção de ilegitimidade da parte diante da constatação de causa de impedimento do Ministério Público? Suspeição. C. Fala de novo, diante da causa de impedimento do membro do Ministério Público? Não. E a D traz corretamente, ou por exceção de suspeição, diante da constatação de causa de
suspeição do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia. Tá joia? A alternativa D é a alternativa correta. Vamos lá para a questão 66. José, primário de bons antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de receptação simples, pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Após ser certificado que o denunciado estava em local incerto e não sabido, foi publicado o edital com o objetivo de citar. Mesmo após passado o prazo do edital, José não compareceu em juízo nem constituiu advogado. O magistrado, informado sobre o fato, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Na mesma decisão, decretou a prisão preventiva de José. É muito importante, gente, vou dar uma pausa aqui, vocês irem passando ali a caneta no dia da prova nessas informações importantes. O que o juiz determinou? A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Decretou a prisão preventiva de José. Exatamente por ele não ter sido localizado para a citação. O motivo motivo da decretação da prisão preventiva. Por ele estar em local incerto e não sabido. Além da produção de 2 provas antecipadas, oitiva de Maria, senhora de 90 anos de idade, que se encontrava internada e com risco de falecer, e da vítima Bruno, jovem de 22 anos, sob o fundamento de que o decurso do tempo poderia prejudicar essa oitiva e gerar esquecimento. José, 10 dias após a decisão, veio a tomar conhecimento dos fatos e entrou em contato com o seu advogado. Considerando apenas as informações expostas, o advogado de José deverá buscar o reconhecimento de quê? Então, o que a questão traz para a gente aqui? Citação por edital e uma decisão do juiz, que decreta a prisão preventiva e antecipa 2 provas aí. Será que está correta a decretação dessa prisão preventiva e essas provas? Está correta a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional? Citação por edital, outra coisa que a OAB adora, viu, gente? Então, vamos lá. Ver quais são as alternativas que a FGV nos trouxe. A suspensão do processo após a citação por edital foi legal, mas não a suspensão do prazo prescricional, já que o magistrado determinou a produção antecipada de provas. Será que tem alguma coisa a ver? O magistrado poderia ter determinado a produção antecipada de provas em relação a Maria, a senhora de 90 anos, mas não em relação à oitiva de Bruno, sendo inadequada a decretação da prisão preventiva. A prisão foi decretada de maneira inadequada, mas a antecipação de provas, a antecipação da oitiva de Maria e de Bruno de maneira antecipada foi correta. Não poderiam ser produzidas quaisquer provas antecipadas, já que o processo encontrava-se suspenso, apesar de legal a decretação da preventiva. Então, o que a gente precisa saber aqui? Foi legal a decretação da preventiva? Foi legal as oitivas? O prazo prescricional poderia ser suspenso? Vamos ver. Primeiro, vamos falar aí da citação por edital queridíssima da OAB, que você vai levar no seu coraçãozinho também. Artigo 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Aqui a gente já risca a alternativa A, né? Tá legal aí, suspender o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Então vamos lá. É correto, a lei permite a suspensão do processo e do prazo prescricional quando se trata de edital. Também admite a decretação da prisão preventiva e a produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas quando consideradas urgentes e a decretação da preventiva quando for o caso. Não é algo automático, porque o réu está em local incerto e não sabido, decreta-se a preventiva. Não tem a ver, tá, gente? Não é uma coisa correlacionada. Precisa estar aqui preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que nós já vamos ver se foram preenchidos no caso da questão. E a produção de provas urgentes. E aí nós temos a súmula 455 do STJ,
que é algo que também vocês precisam guardar aí. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no 366 do Código de Processo Penal, da citação por edital, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Ou seja, você não pode antecipar essa prova só porque vai demorar depois para ouvir essa testemunha. A de Maria, uma senhora de 90 anos com risco de falecer, nós temos concretamente fundamentada. Essa senhora pode vir a falecer. Mas e de Bruno, um jovem de 22 anos? Será que não foi justificado unicamente no decurso do tempo? Nós vamos voltar lá para ver. Mas fica aí para vocês pensarem. E agora nós vamos ver se foram preenchidos os requisitos da preventiva. Trouxe o artigo 312 e 313, que tratam da prisão preventiva, para a gente aí fazer daí, que é algo também que a OAB adora, que é prisão. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei, quando houver prova da existência do crime, indício de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio, perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O 303, ele traz os requisitos de admissibilidade dessa prisão preventiva. E aqui que a gente vê, nos termos do artigo 312 desse código, será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena de privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou a própria FGV te trouxe a pena da receptação 1 a 4 anos. Não é superior a 4. Não temos o requisito aí preenchido. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. A FGV trouxe para você a informação que ele não havia anotação na folha de antecedentes criminais. Se o crime houver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, receptação não tem nada a ver com isso. Então não foram cumpridos os requisitos da prisão preventiva. Essa prisão preventiva não é adequada. Vamos voltar lá para ver as nossas alternativas. Então o que a gente viu aqui? A prisão preventiva não era adequada. A oitiva de Bruno não era adequada porque foi fundamentada ali unicamente no mero decurso do tempo, ao contrário da de Maria, e o processo sim podia ficar suspenso, tanto quanto o prazo prescricional. Vamos para as alternativas. Alternativa A. A suspensão do prazo após citação por edital foi legal, mas não a suspensão do prazo prescricional. A está incorreta. Podemos parar aí na vírgula. O magistrado poderia determinar a produção antecipada de provas em relação a Maria, mas não em relação à oitiva de Bruno, sendo ainda inadequada a decretação de preventiva. A letra B está perfeita aí. Mas vamos ver a letra C. A prisão foi decretada de maneira inadequada, mas a determinação de oitiva de Maria e de Bruno de maneira antecipada foi correta. Nós vemos aí que a de Maria foi correta, porque ela já é uma senhora de 90 anos, mas a de Bruno não foi correta, porque ele é apenas um jovem de 22 anos, tá? Não poderiam ser produzidas quaisquer provas antecipadas. A D já está errada aí na primeira frase. Ficamos com a alternativa B de bola. Vamos para 67. Francisco foi preso em flagrante após a prática de um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos. Agentes públicos compareceram ao local dos fatos e constataram, por meio de exame pericial, o arrombamento do fecho da janela que protegia a residência de onde os bens foram subtraídos. No interior da delegacia, em conversa informal com a autoridade policial, Francisco confessou a prática delitiva, já que foi registrado em gravação de áudio, fato que foi registrado em gravação de áudio no aparelho celular pessoal do delegado. Quando ouvido formalmente, preferiu exercer o seu direito de silêncio, que lhe foi assegurado naquele momento.
Francisco, reincidente, foi denunciado, sendo juntados pelo Ministério Público, já no início da ação penal, o laudo de exame de local que constatou o arrombamento e o áudio da confissão informal encaminhado pela autoridade policial no momento das alegações finais. O advogado de Francisco, sob o ponto de vista técnico, deverá destacar que, então aqui nós temos duas provas produzidas. O exame local, pericial, e essa confissão informal. Vamos ver as alternativas. A condenação não poderá se basear exclusivamente no laudo de exame local, considerando que não foi produzida sobre o crivo do contraditório e o áudio acostado, apesar de não poder ser considerado prova ilícita, se valorado na sentença, deverá justificar o reconhecimento da atenuante de confissão, da pena de confissão. Tanto o áudio quanto a confissão informal, tanto o áudio com a confissão informal quanto o laudo de exame de local são provas lícitas, podendo inclusive o magistrado fundamentar a eventual condenação com base exclusivamente no exame pericial produzido antes da instrução probatória. A confissão informal foi obtida de maneira ilícita, devendo ser o áudio desentranhado do processo, mas poderá o laudo pericial ser considerado em eventual sentença, apesar de produzido antes de ter instaurado o contraditório. Tanto o áudio com a confissão informal quanto o exame local são provas ilícitas, devendo ser desentranhados do processo. Mais uma vez, a FGV trazendo aí para nós a matéria prova. No começo da aula eu já falei para vocês, a OAB adora esse conteúdo de prova e estou provando aqui para vocês mais uma vez, com mais uma questão do mesmo exame de ordem falando de prova. O que a gente precisa saber aqui? Das duas provas, quais são lícitas? O exame pericial, né? Se ele tem um valor probatório aí por ter sido feito no inquérito policial, e essa confissão informal aí gravada pelo delegado. Vamos lá. Primeiro, artigo 155. Mais um artigo aí de prova. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas sem contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o que o artigo 155 traz para nós? Esse artigo 155, galera, é outro para guardar no coraçãozinho e levar para a prova, tá? Ele traz duas informações muito importantes. O juiz não pode formar sua convicção em elementos só do inquérito policial. Todavia, ele traz três exceções: provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Raiane, o que são umas e outras? Eu trouxe aqui para vocês. Nas provas cautelares, há um risco de desaparecimento do objeto da prova, por decurso do tempo. Se não forem produzidas logo, perdem sua razão de produção. Depende de autorização policial, mas tem o seu contraditório postergado, deferido. É o caso das interceptações telefônicas. As provas não repetíveis, quando produzidas, não tem como serem produzidas novamente. O exemplo mais clássico é o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito ele não pode esperar chegar lá na instrução para que seja feito. Ele vai perder o seu sentido, a prova ali vai sumir, não tem como ser repetida, né? Então não depende de autorização judicial e o seu contraditório também é deferido. As provas antecipadas possuem um contraditório real. Exemplo clássico é a testemunha que está no hospital em fase terminal. Nesse caso, depende também de autorização judicial. Então, o exame pericial ali, daquela janela que foi arrombada, ela entra aqui como prova não repetível, porque aquela janela não vai ficar ali para sempre, com o decurso de tempo aquilo vai mudar, né? Então, precisa fazer antes essa prova e ela continua com o seu valor probatório, porque o seu contraditório apenas é diferido, né? Postergado ali. Então, a nossa prova ali do exame pericial, ela pode sim basear uma sentença, tá? E a confissão informal? Prova lícita? Prova ilícita. Quem nos diz isso é o STF. A confissão tomada sem prévia comunicação do direito ao silêncio, indecorrente da nulidade apontada.
Isso aí traz uma consonância com as jurisprudências dos tribunais superiores. Foi decidido aí na STF com repercussão geral, né? Que a prova colhida sem garantir ao réu os seus direitos constitucionais, como direito ao silêncio, sem estar num interrogatório formal, é prova ilícita, deve ser desentranhada dos autos. E fica aqui o julgado para vocês darem uma lida, mas vamos voltar lá nas alternativas. A condenação não poderá ser baseada exclusivamente no laudo de exame local? Errada, como a gente já viu no 155. Tanto o áudio com a confissão informal quanto o laudo de exame são provas lícitas. O áudio com a confissão informal, prova ilícita STF. A confissão informal foi obtida de maneira ilícita, devendo ser o áudio desentranhado do processo, mas poderá o laudo pericial ser considerado em eventual sentença, apesar de ser produzido antes de ser instaurado o contraditório. A C está perfeita, gente. Confissão informal ilícita, STF, repercussão geral. Guardem isso. Já o laudo pericial pode basear em eventual sentença. E a letra D traz tanto o áudio com a confissão informal quanto o laudo de exame local. São provas ilícitas, erroneamente, porque o laudo é sim prova lícita. Ficamos com a alternativa C. Vamos lá para a questão 68, penúltima questão aí. Ricardo, motorista profissional e legalizado para transporte escolar, conduzia seu veículo de trabalho por uma rua da comarca de Celta, sendo surpreendido com a travessia repentina de Igor, que conduzia uma bicicleta. Vindo com isso atropelá-lo, Igor ficou caído no chão, reclamando de muita dor no peito, não conseguindo levantar-se. Ricardo, diante das reclamações de dor da vítima e com receio de agravar o seu estado de saúde, permaneceu no local pedindo ajuda do corpo de bombeiros, ligando para o 193. A polícia militar chegou, fez o exame em Ricardo para apurar a concentração de álcool por litro de sangue, sendo 0 o resultado de miligrama de álcool, ou seja, ele não estava embriagado. Diante da situação de flagrância, Ricardo foi preso e no dia seguinte levado à audiência de custódia. Igor foi socorrido pelo corpo de bombeiros, constando-se no hospital por exame de imagem que a vítima havia fraturado 3 costelas e o tornozelo direito, sendo operado com sucesso. Então vamos lá. Ricardo atropelou. Como é o nome do Igor? Ricardo atropelou Igor. Prestou pronto integral socorro ali à vítima, ligou para o corpo de bombeiros, a polícia veio, mas Ricardo foi preso em flagrante. Estamos em sede de audiência de custódia. O que o advogado deve pedir? A concessão da liberdade provisória, sem fiança, diante da legalidade da prisão, por se tratar de indiciado primário de bons antecedentes, além de ter prestado imediato e integral socorro à vítima. Somente a imposição de medida cautelar diversa da prisão, lá do 319. Outro artigo muito importante de fazer a leitura. Consistente no comparecimento periódico em juízo. Diante da legalidade da prisão, e considerando que a custódia cautelar deve ser a medida imposta diante do princípio da proporcionalidade. Relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato e integral socorro à vítima. Concessão da liberdade provisória mediante fiança, arbitrando o menor valor legal diante da legalidade da prisão, por ser o indiciado primário de bons antecedentes, bem como a razão de sua capacidade econômica. Pessoal, o que nós precisamos saber aqui de plano? Essa prisão foi legal ou foi ilegal? Vamos lá. E aí eu trago para vocês o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Rayane, mas nós estamos falando de Código de Processo, nós estamos falando de processo penal. Por que você trouxe o Código de Trânsito Brasileiro? Porque a nossa própria legislação, ela impõe casos de liberdade provisória obrigatória. Ou seja, onde não há um encarceramento. Joia, não haverá prisão em flagrante nesses casos. E um desses casos, eu tinha até feito um post anteriormente no meu Instagram, aí a importância de você me seguir, que é esse caso do 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao condutor de veículos, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto integral socorro àquela. Isso é muito importante, pessoal.
para a sua prova da OAB e para o seu mundo prático que te espera quando você pegar a sua carteirinha e for exercer a advocacia. Isso é muito importante para você orientar um cliente daqui para frente. Quando houver um acidente de trânsito, o seu cliente ele precisa prestar ali um pronto integral socorro à vítima, como fez Ricardo nesse caso aí. Porque quando o autor presta o pronto integral socorro à vítima, não se fará a prisão em flagrante. Ou seja, se a lei está falando que não tem prisão em flagrante, essa prisão é o quê? Ilegal. Não é contrária à lei. Quando a prisão é ilegal, qual é o pedido? Relaxamento de prisão. Que é o 310 traz, né? O 310 fala da audiência de instrução após o recebimento do auto de prisão em flagrante. No prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado, constituído ou membro da Defensoria e membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente relaxar a prisão ilegal. Vamos voltar lá? Só tem uma alternativa que falou que essa prisão não é legal. Todas as demais falaram que a prisão é legal. Sem fiança, mediante imposição de medida cautelar diversa da prisão, que é o 319 do Código de Processo Penal, que eu já falei para vocês que vale a pena fazer a leitura. E somente a alternativa C trouxe relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato integral socorro à vítima. Essa C está perfeita em consonância com o Código de Processo Penal e com o 301 do Código de Trânsito. Né? Então, alternativa C, toda vez que o autor prestar pronto integral socorro à vítima, não haverá prisão em flagrante e liberdade provisória obrigatória. Vamos aí para a nossa alternativa 69. Ao término da instrução do processo em que Irineu foi denunciado pelo crime de homicídio doloso consumado, estamos falando de um crime doloso contra a vida, que vitimou Alberto, o advogado de Irineu teve a palavra em audiência para fazer suas alegações finais, juízo de admissibilidade da acusação. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia representou ao juiz competente pelo incidente de insanidade mental, cujo laudo afirmou cujo laudo afirmou na data em que o crime foi praticado, Irineu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, Roberta, cliente que estava no bar em que aconteceu o crime, declarou que Irineu tinha traços semelhantes àquela pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo, mas não poderia afirmar com certeza a autoria. No mesmo sentido, foi o depoimento de Laércio, que era garçom daquele estabelecimento comercial, Rui, que estava no caixa do bar, e Ana, gerente, disseram não ter condições de reconhecer o réu. Irineu sempre negou a autoria do homicídio. Você, como advogado de defesa, Irineu em alegações finais, deverá sustentar a tese D. Pessoal, estamos aí em primeira fase do júri, né? O que o advogado de Irineu deve sustentar? A nulidade do processo desde a decisão que determinou o exame de insanidade mental, pois o delegado de polícia não poderia representar pelo incidente de insanidade mental por não ter qualidade de parte. A absolvição sumária, em razão do laudo do exame de insanidade mental, ter afirmado que Irineu era absolutamente incapaz, por doença mental, sem condições à época de entender o caráter ilícito do fato. A impronúncia de Irineu, posto que a prova testemunhal não revelou existência de indícios suficientes de autoria. A despronúncia em relação da classificação das declarações de Rui e Ana, que não reconheceram Irineu como autor do disparo de arma de fogo. Estamos aqui no final da primeira fase do júri, e até vou mostrar aqui para vocês quais são as decisões que podemos ter aqui: pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. A pronúncia, nós vamos lá para o plenário do júri, a parte mais legal do júri, né? A impronúncia,
quando não há indícios suficientes de autoria ou materialidade desse fato, o juiz fará em pronúncia. Todavia, isso não é uma sentença terminativa. Havendo provas novas, esse processo pode ser reaberto. A desclassificação, quando o juiz entende que não trata mais de um crime doloso contra a vida, trata de um crime comum e vai direcionar ao juiz de primeiro grau. E a absolvição sumária. Aqui, o juiz precisa ter muita certeza que é caso de absolvição sumária e absolver de imediato o réu. Mas, para nós resolvermos esse caso interno, nós precisamos saber de uma coisa primeiro. O delegado, ele poderia requerer esse laudo de insanidade mental de Irineu? O artigo 149 do Código de Processo Penal, ele traz: quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão, cônjuge do acusado, seja ele submetido a exame médico legal. Porém, o que a gente precisa saber aqui é que esse artigo 149 do Código de Processo Penal, ele não é taxativo, por se tratar de interesse público. Esse rol não é taxativo. Qualquer pessoa interessada pode instaurar o incidente de insanidade mental. Então, o delegado tem legitimidade aí, tá tudo certo. Essa alternativa A não procede, não gera nulidade do processo, beleza? Agora vamos ver se é caso de absolvição sumária, impronúncia ou despronúncia. Vamos lá. O juiz fundamentalmente absolverá desde logo o acusado, estamos falando de absolvição sumária na primeira fase do júri, artigo 415 do Código de Processo Penal, provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção da pena ou de exclusão do crime. Essas são as hipóteses de absolvição sumária na primeira fase do júri. Todavia, tem um parágrafo único. Não se aplica no inciso 4º, né, que fala das causas de exclusão do crime, do caput desse artigo, caso de inimputabilidade prevista no artigo 26, né, do Código Penal, salvo quando for a única tese defensiva. Ou seja, a única forma de absolvição sumária por inimputabilidade do acusado, como é o caso do Irineu, a gente está batendo aqui na taça toda hora, vocês estão vendo, né? O único meio de ser é se for a única tese jurídica defensiva desse acusado. Mas por que, Raiane? Porque nós não vamos ter uma absolvição própria aqui. Nós vamos ter uma absolvição imprópria. Vai ser aplicada uma medida a esse sujeito. Vai ser aplicada uma medida de segurança. Ele vai ter uma pena. Ele vai ser punido pelo Estado. Então, para a gente aplicar essa pena aqui na primeira fase do júri, tem que ser a única tese jurídica defensiva. O juiz tem que estar certo disso. Porque pode ser que a gente mande ele para a segunda fase do júri e ele seja absolvido. E aí é muito melhor para ele. Vocês não concordam comigo do que ficar no hospital de custódia aí? Então, a única forma dele ser aqui absolvido foi a única tese jurídica. Então, não é a melhor das opções. E o artigo 414, ele traz: não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentalmente, impronunciará o acusado. Então, aqui nós estamos falando da decisão de impronúncia. Vocês concordam comigo que não há indícios suficientes de autoria de Irineu? Uma testemunha só falou que ele tem traços semelhantes com aquele que fez o disparo de arma de fogo. As outras não falaram sobre ele. Não afirmaram que era ele o autor do crime. Nós não temos indício suficiente de autoria. Só que eu queria lembrar de vocês aqui esse parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Ou seja, se aparecer uma prova nova, vamos dar um exemplo aqui, nesse caso do Irineu apareceu uma filmagem, pode ser reaberto esse processo aí, tá joia? Pode ser oferecida a denúncia. Quanto à alternativa D, que traz a nomenclatura despronúncia, eu queria trazer para vocês o que é despronúncia, porque às vezes muita gente confunde aí. A despronúncia trata-se da reforma da decisão de pronúncia, quando do julgamento do recurso em sentido estrito. A pronúncia é alterada para impronunciar o réu. Houve uma impronúncia, o advogado apresenta o reze tem juízo de retratação, esse juiz de primeiro grau se retratou e impronunciou o réu. A doutrina chama isso de despronúncia.
Tá joia? Então, se nós vamos voltar aqui nas alternativas, esse pronúncio não tem nada a ver, né, gente? Não temos nem apresentação de res. Ficamos aqui entre a absorção sumária e impronúncia. Todavia, como eu expliquei para vocês, é muito melhor que esse advogado peça a impronúncia de Irineu, posto que a prova testemunhal não revelou a inexistência de indícios suficientes de autoria. Vou ler de novo a B para vocês. A absolvição sumária, em razão do laudo de insanidade mental, teria afirmado que Irineu era absolutamente incapaz por doença mental, sem condições na época de entender o caráter ilícito do fato. Aqui nós teríamos uma absolvição imprópria, uma medida de segurança imposta. E aqui nós temos o Irineu saindo despronunciado sem nada, né, sem nenhuma pena imposta. Então a melhor das alternativas é ser impronúncia de Irineu, posto que a prova testemunhal não revelou a existência de indícios suficientes de autoria. E assim, nós encerramos aí as alternativas de processo penal. E eu queria deixar umas dicas finais aqui para vocês, nessa reta final que nós estamos. Há poucos dias da prova, então foque nas matérias com o maior número de questões, como é o caso de processo penal, tá? Revise o conteúdo que você já estudou. Confie no caminho que você já percorreu até aqui. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor. Então, revise esse conteúdo e não procure mais conteúdo para estudar. Tenho certeza que você já estudou o suficiente. Busque revisar para você relembrar esse conteúdo. E eu deixei aqui uma ata de incidente em processo, de alta incidência, né, em processo penal, que é inquérito policial, ação penal, competência, provas, que eu já provei para vocês que a OAB adora provas, prisão, medidas cautelares, liberdade provisória e recursos. Isso aqui cai muito em processo penal, então deixo aqui minha dica para vocês. Se forem revisar, revisem essas matérias, né? Precisa ser revisado isso aqui. Então fica a dica e deixei uma frase aqui para vocês. Que a minha exaustão emocional não seja suficiente para me fazer desistir do que acredito e sinto. Que o meu medo seja passageiro e eu sempre supere cada dia confuso. Que eu tenha sabedoria e paciência para não deixar o desânimo chegar antes que a minha felicidade. Eu sei que o caminho da OAB é um caminho árduo, cansativo, de muita exaustão emocional, psicológica, física e horas sentado numa cadeira. Mas eu garanto para você, que quando você sair dessa prova, corrigir e ver que você acertou fez mais de 40 pontos, vai valer tudo isso. A felicidade é inigualável. Então, confie no seu caminho. Se você está pagando o preço e está aqui estudando essa hora, com aí quase uma hora de vídeo, eu tenho certeza que você vai receber a sua recompensa. A lei da semeadura, ela não falha, tá? Então, conte comigo no que você precisar. Tá aí minhas redes sociais, meu e-mail. Pode me mandar um e-mail, pode me chamar lá pra gente conversar. Se você quiser ir desabafar, eu sei que é só quem já passou ou está passando consegue te entender. Eu estou aberta a você, estou à sua inteira disposição. Conte comigo, tá? Uma excelente prova. Vá confiante. Eu sei que tudo vai dar certo. E eu agradeço a sua confiança, né, de estar aqui. Vamos aí, 50 minutos de vídeo. E a sua atenção. Depois, me manda um feedback. Eu adoro receber o feedback de vocês, gente. Eu adoro quem me manda mensagem no Instagram. Eu adoro. Então, não deixe de me chamar lá, de ir lá conversar comigo, me contar como foi a prova, se você foi aprovado. Eu aguardo você lá. Grande abraço. Tchau, tchau.